Pessoal, hoje nós vamos fazer a gravação aqui da aula de genital masculino. E para a gente poder falar sobre esse genital masculino, nós temos que fazer aquela divisão dos elementos que são encontrados na parte externa da pelve e aquela outra porção do genital masculino que fica na parte interna da pelve. Então, do lado de fora, na região de escroto, nós vamos encontrar os testículos e nós vamos encontrar o pênis. Então, são duas estruturas que compõem o genital masculino de extrema importância. O pênis, que é o órgão da cópula, e a gente precisa enxergar os elementos que formam o pênis. E também os testículos, com a estrutura de epidídimo, que são os elementos que vão formar o espermatozoide e maturar o espermatozoide, tá bom? Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos trabalhar a região do escroto, a bolsa que sustenta, que armazena os testículos. Então, aqui nessa peça, você consegue enxergar a estrutura escrotal fechada, onde você tem a pele na porção externa, e toda vez que você faz a incisão na pele e rebate, você vai perceber que pela parte interna, na parede dessa pele, você vai ter todo um tecido que nós vamos denominar de túnica dartos. Então, toda essa estrutura que está aqui na parte interna da pele, túnica dartos. Então, se nós fazemos assim, fechamos e olhamos pela parte externa, eu estou olhando para a pele. Fiz a incisão e rebati a pele, grudadinho nela, pela parte interna, pela face interna, você vai encontrar um tecido que é a túnica dartos. Me lembro na aula da parte teórica, o professor Henry comentar a respeito da túnica dartos, apresentar fibras de contração que ajudavam o músculo cremaster a desenvolver o trabalho de elevação desse escroto, aproximando o testículo ali da parede da pelve, ou então o relaxamento dela, fazendo então com que a bolsa sofresse uma descida e automaticamente distanciando ali os testículos da parede corporal. Esse objetivo é muito importante, porque você controla a temperatura corporal em torno de 2 a 3 graus Celsius inferior ao que está acontecendo no corpo, porque é uma temperatura necessária para você poder permitir que haja a formação dos espermatozoides, tá bom? Então, túnica dartos pela face interna e o tegumento, a pele, pela parte externa. Ok? Deu para compreender isso aqui? Quando nós rebatemos toda a estrutura da pele e olhamos agora internamente, eu tenho o testículo. Ok? Só que quando nós olhamos para esta estrutura, embora tenha uma silhueta que faz você compreender que é a estrutura testicular que está aqui, eu ainda tenho uma lâmina. Na verdade, é um conjunto de lâminas que vão fazer o revestimento tanto do testículo quanto dos elementos que vão do testículo para a pelve e vêm da pelve para o testículo. Então, quem seriam os elementos? A artéria testicular, a veia testicular, o ducto deferente. Então, esses elementos eles transitam entre o testículo e a pelve. Então, tanto o testículo quanto esses 3 elementos, eles são revestidos por esse conjunto de lâminas, onde nós vamos então nomear a partir de agora, tá bem? Então, essa primeira estrutura que eu consigo tocar com a pinça aqui, consigo tocar nela aqui pela parte externa, nós vamos denominar isso aqui de fáscia espermática, fáscia espermática externa, tudo bem? Ou às vezes a literatura denomina de túnica espermática, tá bem? Então, tecido de revestimento, uma fáscia de revestimento que fica pela face externa de todos os elementos ali que revestem o testículo, tá bom? Então, fáscia espermática externa. Esse mecanismo de revestimento que acontece tanto aqui no testículo quanto nos elementos que vão à pelve ou que vêm da pelve para o testículo, forma um funil. Você tem uma estrutura mais fechadinha aqui na parte superior e quando chega na região testicular ela se abre para poder revestir o testículo. Então isso vai ser chamado de funículo espermático, tá bom? Então funículo espermático
Ele é um conjunto de faces revestindo toda a região aqui de chegada até o testículo, né, revestindo os vasos e o ducto deferente e o próprio testículo. E desse funículo espermático que eu consigo enxergar externamente falando, tocar nele aqui, é a túnica espermática externa. Tudo bem? Se nós fizermos um corte aqui nesse testículo, né, nesta túnica, e rebatêssemos essa estrutura, nessa camada de revestimento, nós conseguiríamos perceber o seguinte, que pela parte de dentro, né, pela parte interna, logo depois da túnica espermática, nós encontraríamos outras duas lâminas teciduais. Uma vai ser o músculo cremaster, e logo depois do músculo cremaster nós teríamos uma túnica espermática interna. Tudo bem? Então eu tenho uma túnica espermática externa que eu estou vendo. Cortando e rebatendo, viria o músculo cremaster e na sequência a túnica espermática interna. Tudo bem? Eu vou fazer uma troca de peça aqui agora e você vai conseguir enxergar um detalhe do que eu estou falando. Vou pedir para que o Matheus aproxime bem aqui na ponta da pinça. Você percebe que existe um elemento mais escuro aqui, né? Então essa região que eu estou aqui tocando, foi já extraído dela a espermática externa, e essa parte escura que você está vendo aqui, é um fascículo do músculo cremaster, tá bem? Então isso aqui já é o músculo cremaster, algumas fibras. Às vezes quando a gente fala do músculo cremaster, você imagina numa musculatura, né, grande, num folheto muscular largo, né? E na verdade não é isso que acontece. O músculo cremaster, ele vai ser na verdade algumas pequenas fibras que restam, né, durante a descida do testículo, oriundas lá do músculo oblíquo, né? O músculo oblíquo interno, quando o testículo está passando ali pela parede do abdômen, não é? Ele acaba então arrastando algumas fibras desse músculo oblíquo interno. E aí então essas fibras que aparecem aqui na região do testículo, nós vamos denominar de músculo cremaster. Então essa fibra aqui, na verdade não é uma fibra, né? É um fascículo que nós temos aqui, aqui também outro, essa parte mais escura aqui, nós vamos identificá-la como o músculo cremaster. Aí você percebe o seguinte, nós temos uma pelinha aqui, antes dele, ok? E temos outra que está logo depois dele. Olha lá. Ok? Olha só, isolei aqui o cremaster, né? Olha, tem algo antes e algo depois. O que está antes dele aqui, é a túnica espermática externa, o músculo cremaster e logo depois dele a espermática interna, tá bom? Então seria 3 elementos. O mais externo, a espermática externa, o músculo cremaster e logo depois, na parte mais interna, a espermática interna. Tudo bem? É isso que nós estamos vendo, espermática aqui, externa, o músculo cremaster e logo depois a espermática interna. Tudo bem? Então esses elementos, eles são derivados da parede do abdômen. Quando o testículo está fazendo a sua descida, que ele vai atravessar a parede abdominal, ele arrasta com ele esses elementos. Tá certo? Muito bem. Agora aqui, quando nós vamos para dentro da região realmente do funículo espermático, né, nós conseguimos perceber o seguinte, eu tenho uma túnica agora, bem fininha, né, e ela é bem brilhosa, você percebe um brilho diferente nela, né, enquanto a outra aqui, era fosca, aqui ela tem um brilho, E aí você percebe o seguinte, que ela faz o revestimento do tecido do testículo e ela faz o revestimento também da parede daquelas 3 túnicas que revestiam o testículo. Então, quando nós pegamos essa peça aqui, e faço um corte, né, então abri o funículo espermático e faço o rebatimento, quem que eu rebati? A túnica espermática externa, ou face espermática externa, o músculo cremaster e a espermática interna. Tudo bem? Revestindo a espermática interna, em contato íntimo com ela, você vai ter esse tecido aqui,
Nós vamos chamar isso aqui de túnica vaginal. Como nós estamos usando essa túnica vaginal para revestir a parede do funículo espermático, eu vou chamar de túnica vaginal parietal, ok? E ela continua fazendo o revestimento aqui no testículo, ó, túnica vaginal visceral. Tudo bem? Então você tem uma túnica vaginal parietal e uma túnica vaginal visceral. É uma lâmina única, só que ela troca de nome em função do que ela está revestindo. Quando ela reveste a parede, parietal. Quando ela faz o revestimento do testículo, eu vou receber o nome então de visceral. Então a minha luva revestindo a minha mão representaria a vaginal visceral. A minha luva revestindo aqui a parede que vai abraçar a minha mão aqui, ó, a vaginal parietal. Lembrando que tanto a parietal quanto a visceral é uma lâmina única, que faz o revestimento da parede e depois faz o revestimento do testículo e volta para a parede. Algo idêntico ao que aconteceu no pulmão e na caixa torácica, quando nós falamos das pleuras, né? E também ao pericárdio, quando nós falamos lá do coração. Agora aqui é interessante falar o seguinte, que essa túnica vaginal, tanto a visceral quanto a parietal, né, que originalmente é uma coisa só, ela veio a se formar a partir do peritônio, né? Lá dentro da cavidade abdominal existe uma membrana enorme que reveste a cavidade abdominal, reveste algumas vísceras do abdômen, e nessa descida do testículo, quem desceu primeiro, na verdade, foi uma parte do peritônio, né? Formou-se uma projeção, né? E essa projeção então ela atravessou o canal inguinal e veio para poder formar uma pequena vesícula dentro do escroto. Então quem desce primeiro é uma parte do peritônio. E quando o testículo chega na região escrotal, essa parte do peritônio já está lá. E aí então ela só faz um envolvimento na parede e no testículo, tá bom? Então quem chegou primeiro aqui nessa região da bolsa foi esse tecido aqui, ó. Ele chegou antes que o testículo, tá bom? Então a túnica vaginal parietal e a túnica vaginal visceral, elas chegaram primeiro. Quando o testículo chegou na cavidade, ocorreu então o envolvimento e você fez o revestimento da parede e também da estrutura testicular, ok? Como é uma membrana, né, ela apresenta, né, uma suavidade maior ao toque, né? Então o atrito ele é extremamente reduzido, né? E existe a produção de uma pequena quantidade de líquido para poder manter essa suavidade aqui de toque entre as extremidades, tá bom? Então o testículo ele fica dentro dessa bolsa e ele é protegido por essa membrana que faz com que você não tenha esse atrito mais acirrado, né, entre ele e as estruturas do funículo espermático. Tudo bem? Deu para compreender isso aqui certinho, pessoal? Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, né? Olha, olhando a estrutura do testículo, eu vou fazer uma mudança somente no M lado aqui, ó, na lateralidade dele, ó, na verdade, e você consegue enxergar certinho, ó. O testículo propriamente dito é essa estrutura que está aqui. E aí na porção mais superior dele aqui você nota um outro elemento, ó. Ele faz uma curva mais grossa, né? Uma estrutura um pouco mais calibrosa, e à medida com que ele vai descendo, ele vai ficando mais fino, ó. Este elemento que está aqui na ponta da pinça, ó, descendo, nós vamos chamá-lo de epidídimo, tá bom? Então todo o testículo contém o seu epidídimo. E o epidídimo ele vai ser dividido em 3 partes. Essa porção dele, primeira e mais dilatada, né, maior, ela então é a cabeça do epidídimo. Seguindo, eu tenho o corpo do epidídimo e a última porção dele, que vai fazer a curva para começar a formar o ducto deferente, essa última porção aqui embaixo, ó, é a cauda do epidídimo. Bom, então o epidídimo ele é formado por, né, cabeça, corpo e cauda. E a partir da cauda segue agora no sentido ascendente, aqui, ó,
o ducto deferente. Depois nós vamos enxergar um pouco melhor esse ducto deferente numa outra peça. Deu para compreender isso legal aqui então? Então o que nós teríamos, né? A produção dos espermatozoides aqui no testículo, a deposição deles aqui na cabeça do epidídimo, inicia-se o processo de maturação, eles avançam aqui para o corpo e depois até a cauda. Quando eles estão nessa região de cauda, eles já estão prontos para serem ejaculados, né? Então a partir de agora eu consigo já fazer com que ocorra a migração para o ducto deferente e a chegada deste elemento lá na região da próstata. Tudo bem? Deu para compreender isso aqui certinho? Os elementos que nós falamos? Tranquilos? Então temos o revestimento e temos o testículo e o epidídimo, tá bom? Então só para recapitular, cortamos a pele, chegamos na túnica dartos, passando a túnica dartos eu estou dentro da cavidade da bolsa. Aí eu encontro um elemento de revestimento, o nome dele, funículo espermático. Funículo espermático ele vai ter 3 camadas de formação. Ele vai ter uma túnica ou uma fáscia espermática externa, o músculo cremaster e uma fáscia espermática interna. Então, para eu poder chegar no testículo, eu vou ter que cortar a espermática externa, o cremaster e a espermática interna. Quando eu faço isso, eu encontro a membrana, né? Que eu falei, olha, veio lá do peritônio, só que aqui nós vamos chamar de túnica vaginal parietal. Incisei a vaginal parietal, chego no testículo. Só que aí eu tenho uma pequena lâmina ainda para eu poder incisar, só que agora ela é íntima, que é a vaginal visceral. Feito isso, eu já estou em contato agora com a estrutura da parede propriamente do testículo. Tudo bem? Deu para compreender isso aqui? Professor, me responde uma pergunta então assim, olha, se eu fosse fazer uma vasectomia, não é? Como é que eu teria então que incisar? Quais camadas eu teria que passar, não é? Então, para você poder fazer uma vasectomia, você teria que fazer isso aqui, ó. Você teria que incisar a pele, né, lá do escroto, a túnica dartos, que está logo depois da pele, e aí você chegaria aqui, ó, nesta cavidade. Você enxergaria a silhueta do testículo, né? Só que você perceberia o seguinte, que ele está revestido pela a estrutura que forma a proteção, que é o funículo espermático. Para fazer a vasectomia, eu não preciso acessar o testículo, mas eu preciso acessar um elemento que sai dele, que é o ducto deferente. E tanto o ducto deferente quanto artérias e veias testiculares, como o próprio testículo, estão protegidos pelo funículo espermático. Então você vai ter que incisar o funículo espermático. Quais elementos compõem o funículo espermático? Então você vai ter que passar por 3 elementos. Quais são eles? Você vai ter aqui, ó, a fáscia espermática externa, o músculo cremaster e a fáscia espermática interna. Feito isso, você entra no funículo espermático e você vai estar em contato íntimo com os vasos e o ducto deferente. Então, a partir desse momento, nós conseguiríamos acessar o ducto e fazer o corte dele. Tudo bem? Então, olha só, encontro o ducto e faço a incisão dele. Ok? Agora, imagine que nós estivéssemos trabalhando de uma outra forma, que não fosse a vasectomia, que você tivesse que acessar o testículo realmente, porque existe lá uma neoplasia, um câncer de testículo, e você vai precisar verificar como é que está a estrutura, né, do testículo em relação a esse desenvolvimento cancerígeno e verificar se é possível extrair o tumor ou vai ter que extrair o testículo todo. Se esse for o processo, além de todas as camadas por onde passamos, eu ainda vou ter que fazer a retirada, a incisão daquelas 2 finas camadas que revestem somente a estrutura testicular, tá bom? Que são as túnicas vaginais, não é? Então a parietal e a visceral. Aí eu consigo acessar o testículo, tá bom? Então, repetindo, ó, para fazer uma vasectomia, as túnicas vaginal, parietal e visceral, elas não precisam ser incisadas. Agora, para eu acessar o testículo
para um tratamento direto, né, um procedimento, né, uma intervenção cirúrgica direto no testículo, aí então as túnicas vaginais, tanto parietal quanto visceral, terão de ser incisadas. Tudo bem? Deu para compreender isso aqui legal? Bacana. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma troca de peça para a gente conseguir ter uma outra percepção, tá bem? Olha só, essa outra peça que está aqui na minha mão agora, ó, ela consta do seguinte: nós temos a bexiga urinária e nós temos a próstata, tudo bem? E nós temos alguns elementos que estão aqui na parte posterior. Então a primeira coisa que eu quero que você consiga entender é a posição anatômica, tá bom? Então imagine que o sujeito estivesse de pé aqui na câmera, né, para a gente poder fazer essa percepção. A próstata, ela vai estar nesta posição, ó. E a bexiga assim, com uma leve inclinação aqui para a anterior. Então isso seria a face anterior, ok? Aqui a face posterior, aqui inferior e aqui superior. Tudo bem? Se orientaram? E aí então eu consigo enxergar a próstata, né, e a bexiga urinária. Vamos fazer o raciocínio de onde nós estávamos, né? Que nós estávamos vindo lá do escroto, né? Trazendo lá do escroto o espermatozoide que foi produzido lá no testículo através do ducto deferente. Então este elemento aqui, ó, esta estrutura aqui, ó, é o ducto deferente, tá bem? Aí eu quero que você observe o seguinte, ó, o ducto deferente, eu vou fazer um giro aqui na face posterior, ó. O ducto deferente, ele se aproxima da região prostática pela sua face superior, e aí você percebe que, se você fizer uma comparação aqui, ó, quando ele está prestes a se conectar com a próstata, ocorre uma dilatação, ó. Tá vendo? Ele fica mais calibroso aqui e aqui, ó. Então os dois ductos deferentes, antes de fazer a conexão aqui com a região prostática, eles ficam mais calibrosos. Esse local do ducto deferente vai ser chamado de ampola do ducto deferente, tá bom? Então, ampola do ducto deferente seria essa região final dele, e essa outra mais fina aqui, simplesmente o ducto deferente. De cada lado das ampolas do ducto deferente, você vai encontrar duas glândulas. Olha só, uma glândula de um lado, nesse caso aqui, ó, a glândula do hemilado direito, e essa aqui do hemilado esquerdo. Não se esqueça que nós estamos olhando a peça numa vista posterior, tá bom? Então essa glândula que fica lateralmente aqui, a ampola, nós vamos chamá-la de glândula seminal. É ela que vai produzir a parte leitosa do sêmen. Então todo aquele conteúdo, né, leitoso, líquido que você consegue observar numa coleta de sêmen, é produzido em partes pela glândula seminal, tá bom? Então algumas literaturas mais antigas chamavam de vesícula seminal. Se você lê isso na literatura ou até mesmo na internet, isso já houve uma mudança de nomenclatura, então hoje é glândula seminal, tá bom? Não se esqueça disso. Quando você for fazer referência a ela, não mais vesícula, e sim glândula seminal. É um órgão par, você vai encontrar dos dois lados aqui, ó, tá bom? Então sempre lateralmente a ampola do ducto deferente. Tranquilos? Então como é que nós poderíamos proceder aqui? Eu estou trazendo através do ducto deferente e depois da ampola do ducto deferente o espermatozoide, puro, sem nada de conteúdo líquido, viscoso junto com ele, somente o espermatozoide. Quando ele chega nessa região aqui, superior da próstata, haverá uma comunicação entre a glândula seminal e a ampola do ducto deferente, para poder formar um ducto chamado de canal ejaculatório. Depois eu vou mostrar isso a vocês numa outra peça. Então nesse momento a glândula vai secretar essa substância viscosa, alcalina, né, rica em frutose, para poder se unir ao espermatozoide e juntos poderem seguir pelo ducto ejaculatório, né, canal ejaculatório, e acessar a uretra, tá bom? Para a gente começar a ter a formação do conteúdo a ser ejaculado, tá bom? Então glândula seminal, ducto
ampola do ducto deferente, juntam-se, né, fazem uma união para poder formar o ducto ou o canal ejaculatório. Tranquilos? O canal em si eu não consigo enxergar ele aqui e mostrar para vocês. A partir de agora, então, esse elemento ele penetra a estrutura prostática para poder acessar a uretra, tá bom? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mudar de peça para você conseguir enxergar o ducto, tá? E a gente continuar falando a respeito. Antes de fazer essa mudança, eu só quero chamar a atenção sua nessa peça para que você não se confunda aqui, ó. Porque olha só, nós temos o ducto deferente, né? Que nós estamos com ele aqui, ó, dos dois lados, e nós temos uma outra estrutura que se parece com o ducto deferente, ó. Duas também, ó, uma de cada lado. Para você não se confundir, o que é importante? O ducto deferente que nós acabamos de falar, ele segue em direção à próstata. E este outro ducto que está aqui, ó, ele segue em direção à bexiga, tá bom? Então isso que eu estou segurando aqui, ó, é o ureter da minha esquerda e o ureter da direita, tá bom? É dessa maneira que eu tenho aqui os elementos, ó. Ureter, ducto deferente, ampola do ducto deferente, glândula seminal, próstata e bexiga urinária. Beleza? Deu para compreender isso aqui? Ótimo. Então olha só. Agora, para continuar, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa peça que nós temos aqui, ó. Essa peça que eu vou mostrar agora, ela está num corte, né? Um corte sagital mediano, né? Acho que assim vai ficar legal para você poder enxergar. Aqui nós temos um corte sagital mediano, né? Tanto da estrutura da bexiga, vamos posicionar aqui de forma anatômica, ó. Tanto da estrutura da bexiga, que está aqui, ó, quanto também da próstata, que está aqui neste local, ó, ok? E do pênis, tá bom? Deixa eu só tirar esse tecido daqui para ele